Quadros ansiosos têm muita alteração com bruxismo e briquismo. Quem de vocês tem dor de ficar apertando os dentes, né? O que a gente chama de briquismo. E bruxismo, de ficar rangendo os dentes à noite e no dia seguinte está morrendo de dor, inclusive dor de cabeça. Essa dor, ela pode tanto ser decorrente de lesão da articulação temporomandibular aqui, quanto pelo apertar dos dentes ao longo do dia. Alguém botou hoje no Instagram nas perguntas sobre dor no dente. Isso acontece, mas não é pouco, não é muito, porque isso tem uma relação direta com o estado de tensão muscular, tá? Que é comum, especialmente em pessoas com quadros de ansiedade generalizada. Morder as bochechas, né? Tem gente que precisa usar também placa, né, do dentista. Sabe, esse morder de bochechas, ele pode estar associado a um quadro ansioso, mas também muito associado ao que a gente chama de transtorno de escoriação, que pode ser tanto em mucosa quanto externo. Sabe, gente que fica tirando pedaço do rosto, assim, espremendo todas as espinhas, tirando pedaço das cutículas, arrancando tudo que tem e se machucando, mas não porque a pessoa quer se machucar. Não é uma ideia como você morde aí a mucosa, né, dentro da boca. Sei que você não tem a intenção de se machucar, mas isso vira algo rotineiro, né? Um hábito da pessoa ficar se mordendo, fazendo práticas de alívio. É muito comum isso, em práticas de alívio em quadros ansiosos. Mas especialmente essa de ficar prendendo os dentes, né? Ou rangendo os dentes de noite, ela gera a próxima dor também, que eu vou falar aqui, e contribui para você se sentir pior ao longo do dia, porque a dor, ela não é somente nessa região. Ela pode acontecer no rosto e você não sabe de onde ela vem. Precisa de avaliação do odontólogo, precisa de avaliação do dentista. Porque muitas vezes você já está com desgaste dentário, precisa de abordagem mesmo, de usar plaquinha, né, para evitar e reduzir esse desgaste. Tem pessoas que usam plaquinha e chegam a quebrar a plaquinha, né, de tanto aperto, né, e isso ficar apertando aqui, a placa pode quebrar, né, de tanta tensão. Muitas vezes a pessoa que tem isso, ela precisa de estratégias de relaxamento muscular. Se é muito intenso, se a coisa é grave, assim, é uma pessoa que tem isso de uma forma muito intensa, está lesando aqui a articulação, às vezes a gente usa medicamento mesmo para melhorar tanto a dor quanto o relaxamento noturno, né? Em alguns casos, nortriptilina, pregabalina, dependendo do nível de comprometimento do próprio paciente. Mas faço um adendo, que alguns estudos da Odonto, que eu já dei dando uma olhada, falam inclusive de piora do bruxismo com alguns tipos de antidepressivos. Então, isso tem que ser avaliado com o seu dentista e com o seu médico, se você está usando e acha e percebe que piorou depois do uso de algum medicamento. Isso faz diferença. Isso é algo que precisa ser visto, porque eu sempre falo para vocês, e por isso a ideia da gente falar desses detalhes, né, que a gente tem que abordar, que pode ser a exceção para algumas pessoas. Quadros de ansiedade são complexos e extremamente cheios de nuances, né, porque para algumas pessoas alguma coisa muito simples resolve, para outras você tem aí outros comprometimentos corporais e que faz diferença. O Rivotril vai melhorar em relação à calma. Claro, a pessoa vai ficar mais calma e vai dormir e vai relaxar a musculatura, mas ele não pode, na verdade, ser uma estratégia de longo prazo para esse tipo de sintoma. Se é um sintoma crônico, normalmente quem tem o briquismo, o bruxismo, ele é um quadro crônico, né? Já é de longa data. Então, normalmente a pessoa não vai usar, se for usar Rivotril, ela não vai usar um Rivotril por curto período. E a ideia é que o Rivotril seja usado ou SOS ou por curto período. Isso é um problema. A outra coisa é que existem outras estratégias, não somente o uso do medicamento para questão do relaxamento mandibular, como, por exemplo, o uso de mulungu. Eu já falei sobre o mulungu com vocês. Eu
adoro mulungu. O uso do mulungu, inclusive, em cápsulas e chá, né? O chá da casca, não, né, de outra parte da planta, mas da casca, porque ele tem um potencial de acalmar mais à noite e em doses maiores, de relaxamento muscular. E isso é uma das coisas que, inclusive, se vocês não sabem, ó, alguns atletas de fisiculturismo, né, o pessoal que realmente pega muito peso, usam, inclusive, o mulungu para relaxamento muscular em muito pós-treino. O mulungu é uma árvore, na verdade, e o uso dela é somente a parte para esse uso terapêutico que eu estou falando é a casca, tá? Porque raiz, folhas, essas coisas não vão servir para isso. É a casca. A gente compra em lojas de produtos naturais, de chás, né? Bem comum, não é algo difícil de achar. E também a gente manipula, né, as miligramagens direitinho para poder tomar de noite. Eu tenho pacientes que usam o mulungu por conta de dores mesmo, para a gente relaxar à noite e alguns de dia também, né? Quando a pessoa tem, de fato, a tensão muscular muito grande. Algumas pessoas não se dão bem do mesmo jeito, igual chá e igual remédio, né? A gente fala que não é porque uma coisa é natural que não se pode ter cuidado, né? Não é porque é uma coisa natural que vai dar certo para todo mundo. Então, tem gente, eu já tive pacientes que a gente usou a tintura de mulungu e relaxou demais, dormiu demais, mesmo bem pouquinho. Então, ela não se deu bem com o mulungu, mesmo com a tintura, porque relaxou demais. E também não dá para relaxar demais, né? Ou ficar lentificada, porque ele tem uma ação ali no circuito GABAérgico, né? Que é o nosso circuito de calma, de inibição, e, portanto, acalma mais. E algumas pessoas têm uma sensibilidade maior. Você vê que a pessoa, às vezes, não tem tanta sensibilidade a um medicamento, mas ela tem sensibilidade a mulungu, por exemplo. E isso acontece também com chás. Então, isso é muito variável. Pode ser feito chá da casca. Como eu falei para vocês, os meus pacientes são de ansiedade hard, né? São pessoas que não têm muita ansiedade leve. Então, geralmente, chá de mulungu, para a maioria deles, não serve para muita coisa, mas para muita gente, sim. Então, o chá pode ser usado, na maioria dos meus pacientes, é cápsula mesmo. E, normalmente, a cápsula ela é a que a gente usa em concentração maior para poder funcionar. Isso falando do relaxamento dessa musculatura.